Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de novembro de 2010, sábado. O verbete é 1760. Tem 5 páginas, 38 elogias e 9 máximas. O tema é sazonalidade. A especialidade é meteorologia. Definição. A sazonalidade é o conjunto das transformações cíclicas de estado, comportamento ou aspecto, de acordo com as mudanças de estações de ano, em especial da mudança verão-inverno. A sazonalidade intrafísica favorecendo o exercício da flexibilidade pensênica. O aproveitamento das estações do ano na dinamização das atividades pessoais. A influência do tempo na autodisposição da consciência lúcida. As mudanças meteorológicas e a vida da pessoa. O ciclo sazonal ao determinar mudanças na rotina diuturna humana. A influência das estações do ano nas viagens pessoais. As datas comemorativas. As influências sazonais fisiológicas e psicológicas no holossoma. A ausência de sazonalidade extrafísica. As autossugestões quanto à sazonalidade, diagnosticando a parapsicose pós-dessomática da consciência. Na argumentologia, nós temos a tabelologia com o cotejo de 15 ocorrências características das 2 estações mais radicais do ano, o verão e o inverno, a fim de se compreender melhor a sazonalidade. Logo em seguida tem a taxologia com 12 categorias de sazonalidades básicas, incluindo usos e costumes antagônicos. É bom ver os antagonismos que tem aqui, são 12 antagonismos. Na remissologia nós temos, dentre os 15 verbetes, destacamos aproveitamento do tempo, cronoevoluciologia, data relevante, dia matemático, turno intelectual. Esse turno intelectual tem criado muito problema para a turma aí, mas tem também modificado a vida de muita gente que eu conheço. A condição do aproveitamento da sazonalidade na vida intrafísica depende basicamente da auto-organização da consciência lúcida quando dedicada à manutenção do alto desempenho elevado. Você sabe aproveitar a dinamização das próprias atividades de acordo com as estações do ano? Ou precisa de retificações nos planejamentos pessoais? É muito importante a estação do ano na vida das pessoas. Pergunta. Em minha vida toda, sinto que sofri com pessoas manipuladoras que se aproveitavam de minha passividade. Hoje estou bem mais forte nesse quesito. No entanto, o déficit que sofri é muito grande e tenho ficado preocupado com minha situação financeira, que nunca mudou. Sempre fui patologicamente dependente em algum nível. Sonho com o momento em que sobrará dinheiro para que possa gastar comigo mesmo e com meus filhos. O problema é que sou paciente, persistente, determinado e tenho me focado mais em qualificar minha auto-organização. Então lhe pergunto, o que falta? Esperar? O senhor pode ver se tem algum assédio que eu possa agir contra de forma a me calçar melhor? Não, o que eu vejo em você é auto-organização. Você precisa de melhorar a sua auto-organização. Colocar o prioritário na frente, colocar num papel no bolso e seguir tudo que tiver lá. Não interessa, pode estar chovendo canivete lá fora. Você tem que seguir aquilo que está marcado. Olhar bem essa auto-organização. A mudança de paraprocedência só acontece a partir da consciência ter curso intermissivo? Não, eu não sei se tem outros, agora eu te garanto. O curso intermissivo realmente é radical, positivo, funcional. Ele exerce influência positiva. De modo que a pessoa acaba mudando mesmo a paraprocedência. Não tem jeito.
a diferença fica muito radical, muito extrema. Em países mais evoluídos, a tendência é haver uma padronização do clima. Por quê? Olha, tudo indica que sim, porque as tendências mais sérias, predominantes nas comunex elevadas, é permanecer uma condição mais ou menos harmônica, homogênea e persistente, permanente. No livro que é a Conscienciologia, há um método bem descrito sobre como instalar o EV. Ao tentar fazer subir e descer as energias da cabeça aos pés 10 vezes, ocorreu que logo na segunda vez que subia as energias até a cabeça, senti uma sensação de leveza e suaves balanços da esquerda para a direita, no corpo todo como numa rede. Depois instalei o balonamento. Pelo fato de não ter ocorrido as 10 subidas e descidas, quer dizer que essas sensações que tive não eram EV. Uma observação curiosa é que as minhas pernas ficam formigando. As energias ali ocorrem sem que eu pense nelas, nas pernas, como que se manifestasse por vontade própria. Posso estar concentrando energia na cabeça, que as energias das pernas se manifestam sem que eu faça algo para tal. O que é isso? Faz parte também do processo do EV? Faz. Você está em desenvolvimento, insista, não desista. Agora, ó, vai por mim, faz as 10 vezes. E esse negócio das suas pernas, está errado. Você está mexendo com o processo, não tem nada que ver. Isso aí é miocronia que está dando alteração, que precisa de equalizar, assentar, harmonizar as suas energias. Isso é alteração do chakra. A questão das pernas aí é o sexo chakra e o umbigo chakra. É o que acontece mais. Insista, não desista, que você está no caminho certo. Aqui para você. Eu quero dizer para vocês que amanhã, domingo, lá no discernimento, vai haver o meeting para expansão da Invexologia 2010 até 2012. Isso é da Assimvex. Então tem um cronograma. Começa às 10 para as 9 da manhã e acaba às 17h30 com lanche de encerramento. Agora, as apresentações vão de tal maneira que primeiro tem os projetos das áreas, depois a primeira, a segunda e a terceira rodada de debates, e no fim, a apresentação de resultado. Está muito bem feito. Isso aqui é a auto-organização que eu estava falando aí com o nosso amigo. Ó. A Sinvex está fazendo com a auto-organização perfeita. É isso aqui. Projetos, debates, resultado. Em cima do laço. Não é reunir o meeting. Isso é funcionalidade. Agora, logo em seguida, existe o coroamento do trabalho da Sinvex com o serviço aí do professor Marcos, que é o nosso gerente do Cine Clube, que vai apresentar o mundo de Sofia. Eu quero dizer que Sofia não é minha menina, não. A menina, a filha do Jarbas. Mas é sobre o mesmo assunto, que é filosofia. Você sabe que ela é dedicada ao processo de estudo. Ela é pequenininha, mas estuda muito, estuda sem parar. Lê livros sem parar. Agora, então, é o mundo de Sofia. É um romance da história da filosofia. Agora, ó, esse filme é fora de série sobre esse assunto. Ele pode chegar até 3 horas. Lá vai depender do povo. Você vai querer ver as 3 horas, ou só 2 horas, ou tanto que quer. Porque tem a história toda e muito sério. O autor do romance, que deu por fim esse filme, ele é norueguês. O nome dele é Jostein Gaarder. Então, é um negócio sério. O Mundo de Sofia, sessão nesse domingo, 28 de 11, às 20h30, no auditório do Discernimento. Agora, o filme é uma série condensada em 2 DVDs e tem duração aproximada de 3 horas, 200 minutos. Devendo terminar somente por volta das 23h30. Tentaremos iniciar a projeção às 20h15. Está falando aqui. Agora, aqui tem uma sinopse. Então, ele encerra o meeting da infecciologia. De modo que está um programa para ninguém botar defeito.
Negócio muito sério. Você passa aí para cima para mim? Obrigado. Hein? Pois é, existe um outro filme, é isso que eu queria falar, para não haver confusão, A Escolha de Sofia, que é o negócio da guerra, que é outro assunto. Esse aí é o mundo de Sofia. Agora, o que é importante é que esse é o estudo da filosofia. Vale a pena estudar. Arlindo, se você não ver esse filme, é uma vergonha. Eu vai perguntar para você e você vai ficar a ver navios. Vou fazer o comentário agora. Esse filme, ele pega resumidamente, aí, tem essa garota Sofia no meio, no filme, no livro, e ele pega todas as escolas, as principais escolas filosóficas, ele aí explica para a garota sobre todas as escolas. Isso aí, é muito interessante. Gente, vocês estão vendo um filme aprendendo as coisas mais sérias que tem, prioritárias. Eu acho que devia até cobrar mais essa entrada. Não, preço por enquanto, se o pessoal pagar pela comida também já ajuda, né? A gente está cobrando só a entrada, na verdade, né? A comida é opcional. Mas, Valdo, o pessoal da Sinvex foi quem recomendou, né? O pessoal assistiu, acho que no último final de semana. O Emanuel conseguiu uma cópia boa, né? Uma cópia válida original com a Miriam Sanches, que é muito difícil de arrumar, que não seja pirata, né? Então, por isso a gente vai passar. Agora, eu vou tentar arrumar, lá quem já foi no Cineclube sabe que antes da sessão tem a energossomática, uma dinâmica. Eu vou tentar arrumar o auditório, deixar tudo pronto para começar entre 8 e 8h15. Se tiver alguém querendo ver na íntegra, eu vou passar. E daqui a 2 semanas a gente passa a segunda parte também para os outros. Vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que é. Isso. Veja só como é que a plateia está dominando a projeção. Impressionante isso aí. Agora, hoje, como nós estamos estudando aí a sazonalidade, eu queria falar sobre a experiência da eficiência, ou a pessoa alcançar a eficácia. Então, eu queria dar só uma ideia, que não tem parte nenhuma. Você quer fazer uma experiência com você para ver como é que você é em matéria de eficácia ou eficiência? Inclusive a Rosa, etc., tal, Arlindo, o nosso amigo que ainda não chegou, que é o chefe. O problema todo é o seguinte: quanto tempo você demora para extrair um grão de gergelim de dentro da sua pasta? São coisas muito simples e parecem complexas. Eu vou ler tudo de novo. Quanto tempo você demora para extrair um grão de gergelim que caiu dentro da sua pasta? Pessoas que comem qualquer coisa que tenha gergelim, é uma das coisas que mais suja em matéria de comida é o gergelim. Ele solta do pão, ele solta do que tiver no bolo, de qualquer coisa, e fica em cima da mesa. Então ele cai na pasta. Pasta que eu estou falando pode ser laptop, alguma coisa. Agora, então eu pergunto, quanto tempo você demora para extrair aquela semente dentro do seu material? Isso aí é uma coisa séria. Tem gente que faz uma bobagem dessa, joga tudo no chão, cria problema. Isso mostra a eficácia, mostra a eficiência da pessoa. Então, um grão de gergelim, presta atenção. Isso é terrível, gente. Pensa bem. Eu conheço bem isso, porque de vez em quando tem. Eu já descobri aqui numa das minhas pastas que eu trouxe para cá, tinha um grão de gergelim debaixo. Agora, como ela às vezes ela é transparente, você tem que saber se está de que lado. Porque pasta, às vezes, tem muito material. Onde é que está? Agora eu olhei e falei assim, você não me engana. E fui direto onde estava. Então, o grão de gergelim. Vocês nunca pensaram, nunca fizeram uma experimentação com grão de gergelim nesse nível. Já fizeram para comer, mas para procurar, não. E outra coisa, você já viu que o grão de gergelim é uma pombinha, né? Uma coisinha. Então, o negócio é sério. Tudo é um processo técnico. Esse bem. Por exemplo, o Álvares, que é especialista em picuinha, eu preciso fazer essa técnica. Porque como é que é? Qualquer coisa eu vou trazer o gergelim, jogo uma série de pastas e dou para o povo.
Paulo, aqui na página 17, Fatologia, na penúltima linha, o balanço sazonal das autorrealizações, o último item. Isso aqui é o seguinte, eu acho que determinados processos dentro do critério do trabalho em andamento da PROEX da pessoa, ela tem que ver determinadas atividades que ela desempenha de acordo com a estação do ano. Então, a hora que termina, ela tem que ver como é que fica. Agora, por exemplo, nós estamos entrando na estação aí do verão. Então, é época de muita festa, muita coisa. Isso tudo, às vezes, paralisa os trabalhos que a pessoa está fazendo, que ela tem que desviar para fazer o social. Isso tudo é um processo para se pensar. Isso nós estamos falando. Balanço sazonal das autorrealizações. Qual é a época que você funciona mais? Agora, é importante as pessoas verem também o que é o verão e o inverno, que é essa tabela que tem aí, e ver também a sazonalidade de acordo com a situação da pessoa, aquilo que ela faz. Aqui, por exemplo, tem a sociológica, tem a instrumental, vale a pena pensar nisso, a etológica. Muito bom isso aí, essa taxologia. Agora, nessa questão do balanço das autorrealizações, também tem a ver o desempenho da pessoa ser maior numa determinada época ou menor, né? Da mesma forma que a tendência da pessoa é, quando ela tem mais experiência, ela fica mais madura, ela assenta mais as coisas e ela não fica com muita influência suscetível, assim. De instabilidade. Ela fica mais fixada, estável. Isso aí é importante. Valdo, a pensinologia, a penúltima e última linha, sazonalidade intrafísica favorecendo o exercício da flexibilidade pensênica. Tem essa questão de quente e frio, isso? Isso aí influi muito na pessoa, porque ela tem que ver como é que o corpo físico reage aos processos de temperatura, da umidade do ar, o estado geral da pessoa. Por exemplo, nesse momento, aqui dentro nós estamos a 23 graus, 45% de umidade relativa do ar. Lá fora está a 43 graus. Entende? Se você sair fora, mesmo na sombra, a diferença é de 20 graus com o que nós estamos aqui dentro. Agora veja, há pessoas que sentem isso mais ou menos. Se uma pessoa, por exemplo, ela estiver com um casaco, ela vai sentir menos o processo do frio, mas a tendência dela vai sentir a temperatura aumentar. Se ela estiver sem casaco ou toda aberta, ela vai sentir mais frio. Então, isso tudo influi demais no processo também da estação do ano. Uma outra coisa, aqui em Foz é muito bom porque tem as estações do ano. Isso ajuda o processo do corpo. Para a saúde é melhor que tenha as estações do que não. Entende? Por exemplo, você vai para um lugar que tudo é gelado, o tempo todo é mais gelo do que tudo, isso não é bom para a saúde. Você vai para o outro, onde tudo é só calor, 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 isso também não é bom. Essa temperatura média de 20 graus, sei lá, seria a média ideal? A média ideal para tudo aí é 20 graus. Agora, por exemplo, para o processo parapsíquico, um pouco abaixo, às vezes ajuda mais. Mas as pessoas, para isso, têm que estar adequadamente vestidas ou preparadas. Senão não dá certo. Agora, o frio também, ele às vezes é pior do que o calor. A sensação dele perturba o processo parapsíquico, às vezes mais do que o calor. Agora, com o calor, tem certos processos, por exemplo, de efeito físico, desista. Não adianta mexer com isso que não funciona. Com muito calor... O calor é a baratosfera, é a caldeira do Pedro Botelho. Mas com muito calor, no meu caso, mas deve ser em geral, eu não consigo, por exemplo, ler direito, me concentrar para fazer alguma coisa intelectual. Agora, hoje, não tem jeito, por todo lado, nós temos que ter mesmo ar-condicionado, ver os higrômetros da vida, examinar como é que é a temperatura dentro e fora de casa.
Eu vejo isso o tempo todo. E fora outras coisas que eu faço, que é para ajudar mais rápido. Por exemplo, o exaustor. Um exaustor numa sala ajuda demais. Está muito quente, o que você faz? Põe o exaustor, tira aquilo tudo, limpa tudo, você liga o aparelho de ar-condicionado mais baixo, por exemplo, põe em 18. A coisa melhora. Hoje os aparelhos de ar-condicionado, os condicionadores, estão muito melhores do que os de antigamente. Eu uso isso porque eu era o velhinho da bolha. Teve uma época que eu tive que ficar mais em casa por causa da minha hipertensão. Eu superei isso tudo, trabalhando com as energias e o ambiente. O exaustor, o que ele faz com a temperatura? Ele, por exemplo, está muito quente lá dentro. Você põe o exaustor, ele leva todo aquele ar quente para fora. Você está entendendo? Você vai pôr para fora, você não vai puxar o de dentro. Só se de fora for limpo e a temperatura esteja baixa. Aí vale a pena puxar o de fora para dentro. Mas o negócio sempre é tirar de dentro para fora. A hora que você tira, melhora mais. Isso aí é importante. Uma outra coisa também, a hora que você ligar o ar, você pode desligar o exaustor e abrir as portas da peça que você está, aquele cômodo. Aí o ar-condicionado começando, ele joga também o resto que sobrou. Aí você fecha as portas logo em seguida, melhora. Os dois juntos, o ar e o exaustor, não é bom ligar junto? É bom julgar com isso. Você está entendendo? Agora, outra coisa. A questão da umidade, o ideal é ficar na base de 60%. Você está entendendo? A umidade do ar. Isso é o ideal. Agora, por exemplo, se ela vai aí para 30, já é um problema para você. Se ela for também para 90, já é um problema para você. O ideal é ficar entre os 60, mais ou menos. Por exemplo, aqui dentro, nesse instante, está 45%. A gente não está sentindo nada, porque quando tem muita gente, isso defasa, você está entendendo? As marcas, as taxas que você vê. Te dão desconto das pessoas. Cada pessoa aqui é uma fábrica, uma indústria. Está funcionando. Tem calor, etc. Isso é um problema. Calor e vapor também, né? Hein? Vapor também. Vapor, sai do corpo vapor. É perspiração inconsciente. Todo mundo tem a perspiração inconsciente. Isso sai. Eu escrevi agora um verbete para dar mais detalhes sobre esse assunto, do corpo. Eu ainda não tinha passado um pente fino no assunto, mas a gente está passando. Seguindo aquilo que o cara falou, né? Eu tenho que fazer o levantamento da Terra. Então, é inventário. Então, certos detalhes que não foram falados, a gente tem que pôr. É uma pretensão imensa. O que você queria falar? Essa questão da pessoa funcionar melhor e se sentir melhor em determinada estação do ano, isso tem a ver com paragenética e holomemória ou não? É uma sugestão? Isso aí influi. Primeiro, o que influi mais é a holomemória da pessoa. Segundo, a genética que ela recebeu de acordo com o corpo que ela tem. Então, isso influi sim. Agora, o que é que se passa? O problema da pessoa é ela ser inteligente, aumentar o discernimento para fazer uma alta e ela não se deixar influenciar ou ficar, vamos dizer, com a canga do ambiente, da temperatura, da meteorologia, das intempéries. Isso é loucura. Ela tem que se adaptar. Agora, com aparelhos hoje, não tem jeito, você fica sabendo de tudo. É o que eu estava falando aqui um dia desse. Tem agora uns aparelhinhos que tem na Argentina, no Paraguai, todo lado aqui também eles vendem. E tem a temperatura dentro e fora, aquilo é perfeito. E outra coisa, não precisa mais de fio. É sem fio. Eles já evoluíram muito. Você já viu esse aparelho, né? Tem um agora pequenininho, todo bonitinho, certo? É relógio, cronômetro, tudo, e tem tudo ali. Mas o de dentro e o de fora. Agora, eu já estive vendo com os outros que eu tinha, esse é perfeito, esse moderno. E sem fio, eu acho aquilo o máximo. Veja bem, esse que eu coloquei, o mais sério, está nas minhas janelas de aço. Sabe a janela de aço lá no quarto? Que é a grandona. Lá não tem, aquilo lá não passa nem bala. Entende? Como é que ele percebe tudo? Eu precisava desse sensoriamento na minha cabeça. Aquilo é o máximo.
São os aparelhos modernos, você está entendendo? Mas agora é muito importante a gente ver isso. Uma outra coisa, se você tem problemas, por exemplo, de muitos aparelhos no lugar que você trabalha, por exemplo, no seu escritório, e aquilo, ele vai prejudicar a avaliação das taxas dos aparelhos que você está medindo, é só você repetir o aparelho. Você põe um perto dos aparelhos e outro longe, que aí vai dar a diferença de temperatura, qualquer coisa que tem, não tem jeito. Lá pelas tantas, com o passar do tempo, alguns meses vivendo com isso, você sabe tudo que tem. E outra coisa, é muito importante o estudo desses aparelhos com a peça onde você trabalha, para você dar valor para o seu corpo. Então você fica sabendo de tudo. Amanhã você vai tomar um remédio, você sabe como é que seu corpo vai reagir. É isso que falta para o povo de modo geral, você está entendendo? Paciente da medicina, esse povo não tem noção de juntar, por exemplo, o alimento com o remédio, com a temperatura, com o processo da umidade do ar. Você está entendendo? A influência da atmosfera. Agora, o que é engraçado, eu já falei aqui uma vez, vou falar de novo. Devido ao meu processo de hipertensão, há muitos anos eu falo assim, a temperatura influi em quem é hipertenso. E outra coisa séria é a pressão atmosférica. O meu avô falava isso, mas ele não tinha noção nenhuma daquilo. Agora, eu fui examinar comigo quando eu estava e cheguei a essa conclusão. Hoje, já tem uma escola que já admite. Eles fizeram pesquisa e realmente constataram que realmente a pressão atmosférica, tudo isso influi. Então, é muito importante ver o higrômetro, o termômetro, você está entendendo? Esses ômetros todos. É muito importante isso na vida moderna nossa, não tem jeito. Agora, eu uso todos os recursos possíveis para ter uma ideia aproximada da minha realidade do momento. Então, isso eu atesto e também programo. Eu faço uma programação do aplicação do ectoplasma. Vocês estão entendendo? Porque, de acordo com o que eu vejo exterior, eu vejo o que é que eu tenho que fazer. Se eu vou mexer com efeito físico, por exemplo, se eu estou exteriorizando energia para alguma coisa muito séria, eu vejo o que eu preciso. Isso eu posso contrabalançar depois com a água que eu tomo, com a comida que eu vou comer, alguma coisa para compensar a perda, aquilo que eu dei. Não entendi muito não, você pode aprofundar Fica mais? só. A hora que você fica sabendo como é que está, você vê como é que seu corpo reage. Você já sabe quais as reações que ele tem. A respeito de temperatura, a respeito do processo da umidade. A umidade, por exemplo, tem gente que não percebe isso. Ela está sentindo frio. No entanto, não era para estar sentindo. Mas vai olhar, a umidade do ar está carregada, está braba. Entende? Ela não percebeu. Então, ela não sabe reagir com isso. Agora, se uma pessoa dessa vai mexer naquele ambiente, dentro daquele contexto, naquele nível daquelas taxas, com ectoplasmia, isso vai dar mais problema para ela. Você está entendendo? Então, nós temos que dar uns descontos do processo da parte física para contrabalançar os efeitos físicos da pessoa. Outra coisa, todos esses aparelhos, eu estou falando, você veja bem, o cara lá, eu fui falar aquele negócio de não usar nada na cabeça, falaram, mas você não gosta de aparelho? Eu estou falando agora, eu que gosto de aparelho, só que eu não sou bobo. De estar usando uns que eu vou virar Robocop, que vai me criar problema na minha sensibilidade, que a cabeça é que manda. Sua consciência é o que está acima do tampo, aqui, ó, o tampo da cabeça. Está acima aqui, ó, do seu nariz. Mas tudo é bicho, é animal. Está aqui para baixo. Então, o que é que se passa? O cara falou assim, mas você não liga para os aparelhos? Não, eu é que ligo mais. Só que tem, eu não vou no bico. Então, veja, olha o tanto de aparelho que eu estou falando para vocês aqui, mas não tem nenhum que mexa com a cabeça. Nada disso. Para permanecer a sinalética, a sensibilidade da cabeça maior. Agora, veja, a maioria de vocês aí, ó, não tem zumbido no ouvido, não tem dor de cabeça, não tem nada. Vocês são virgens, puros, 0 quilômetro.
Em matéria de pensenidade, nem tanto, a maioria, tá? Em matéria de parapsiquismo. Você está entendendo o que quer dizer? Então precisava de começar a unir a autopensenização com o autoparapsiquismo. Agora, com esses aparelhos, esse negócio todo, como é que a pessoa vai desenvolver? Virando tudo Robocop aí? Tudo é máquina. É uma dificuldade. Você não acha que é difícil? Você que está mexendo nas 40 manobras, tem que falar isso lá de vez em quando, explicar. Olha bem. E outra coisa, não deixar o povo usar muito troço na cabeça. Senão não adianta nada. Você está falando no deserto, julgando pérolas aos porcos. Pois tem muito disso. Tem muito disso. Mas quem é que estava aí com o... É você? O professor podia explicar melhor o trinômio autodisponibilidade, ensejo, conjuntura? Está na segunda linha, trinomiologia. Disponibilidade, ensejo e conjuntura. O caso é o seguinte, se você permanecer mais tempo com a prestatividade para fazer a coisa nova, quer dizer, você está com predisposição, está disponível para isso, quando aparecer a oportunidade, você supera o processo da conjuntura. Entende? O ensejo, a opção, a oportunidade, chegou é a hora, a ensancha, como diz a pessoa. Entende? Tem certas pessoas aí que gostam de usar a palavra ensancha. É a hora que chegou. Deu. Caiu no golpe, em cima do lance. Então, veja, se você está com essa disponibilidade, vem o ensejo, você ultrapassa a conjuntura. A conjuntura não vai pegar você. Você sobrepaira o contingenciamento. Entendeu? Que no caso aqui o percalço, a adversidade, o travão, o obstáculo, e por aí vai. Que no caso é a sazonalidade, né? Agora, por isso que a sazonalidade, nesse caso, é preciso a gente estudar o tempo para ter uma visão disso. Escuta uma coisa. Você vai ficar até o fim aí hoje? Eu quero perguntar uma coisa para você. Mas, você entendeu isso aí, Luiz? É por aí. Agora, a conjuntura, a gente tem sempre que enfrentar a conjuntura. Se há uma predisposição sua, já é meio caminho andado para você superar qualquer obstáculo que aparecer. Agora, veja, isso é que eu chamo que é o espírito da coisa da determinologia. A pessoa determinada, ela tem que ver isso aí, ela tem que examinar isso aí. É a disposição, ou predisposição, ou disponibilidade dela perante o que ela tem que enfrentar como problema. Você está entendendo? Para arranjar uma solução adequada. Isso é importante. Se a pessoa começa a entender esses detalhes aí, entende? Entendi. Ela supera isso com maior facilidade. Agora, o tempo, a sazonalidade, é preciso ser estudada, não tem outro jeito. Entende? Professor Valdo? Sim. Aqui. Por que o senhor relacionou aqui na tabela, no item 12, o verão com intrafisicalidade e o inverno com extrafisicalidade? O problema é o seguinte, deixa eu explicar. É muito importante a gente ver o processo do tempo nos extremos, que é o verão e o processo do inverno. Durante muito tempo, dentro da sociologia, da filosofia e da ciência, de modo geral, os intelectuais achavam que tudo que era abaixo do setentrião, ou seja, do norte, do hemisfério norte, que tudo era burro. Então, que não dava certo. Que tudo no norte que tinha maior inteligência, porque lá tinha frio, o povo pensava mais, filosofava, fazia maior reflexão. É tanto, por exemplo, até hoje ainda tem uma opção de ranço sobre essa bobagem grande, que é um processo racista, até um certo ponto, da geopolítica, é o racismo aplicado na geopolítica. Então,
Por exemplo, o povo de Turim, ou os processos mais milanês na Itália, que é o norte da Itália, estão sempre brigando com a parte do sul. Eles acham que lá tem mais inteligência, eles é que trabalham, eles é que carregam a Itália no peito. O resto tudo é rabo. Tudo é besteira, não é bem assim. Você está entendendo como é que é? Agora, depois, na segunda metade do século XX, muita gente começou a estudar o processo da meteorologia e examinar isso. Inclusive, andaram estudando umas coisas sérias de ciência, gente da Argentina, gente do Canadá, etc. Tal. Então, eles chegaram à conclusão que isso tudo é furado, que depende da constituição da pessoa perante o ambiente que ela está. Se ela se adaptar bem, ela supera as dificuldades do problema de temperatura maior ou menor. É isso que eu estou falando aqui. Agora, o que eu estou falando, eles não estudaram, que é o processo de parapsiquismo. O meu é pior. A fímbria é mais detalhada, é mais séria. Isso aqui, o nível é muito mais agudo. Então, veja bem, a hora que eu falo dos aparelhos, essa situação toda, é importantíssimo. Então, vamos supor, uma pessoa que mora, por exemplo, num local que seja igual a determinada cidade do Canadá. A maior parte vive debaixo da terra, porque é um frio danado e neve e gelo o ano inteiro. Aquilo não é bom para a pessoa, nem nada. Ela não tem nem contato com a natureza direito. Então é uma vida artificial, muito séria, que não é... E outra coisa, só de um jeito. O corpo humano é isso. O nosso corpo foi feito para ter as estações. Por isso que tem o dia e a noite, tem de manhã, de tarde, de noite, madrugada. Olha aí, cada dia tem o seu modo. É o ciclo circadiano. Agora, a mesma coisa, por exemplo, você ficar na África, em certos lugares africanos, o calor senegalesco, como eles chamam, entende? No Senegal, por exemplo. Isso também não é ideal, porque é tudo quente, a pessoa tem um desânimo danado, tem que estar sentada abanando, ou evitando os mosquitos, aquela coisa toda. Então, isso também não é ideal. Então, são duas coisas radicais ou extremas, e deve ser evitada. Agora, conosco aqui, nós temos isso tudo em Foz, o ambiente aqui é muito bom sobre isso, o povo não entende. Tem gente que reclama muito que aqui faz calor, mas não é isso. Quando chega a noite, esfria, baixa a temperatura, sempre foi assim o ano inteiro. Faz 15 anos que eu estou aqui mais assim direto, e a gente sabe que é assim. Então, muda. Agora, o que é que se passa? Aqui, às vezes, eu já vi menos 4 graus e mais 44 graus. E eu registrando as coisas direitinho para ver como é que era. Então, com isso, num dia só, você tem uma queda de temperatura, às vezes, de 25 graus. Ou tem uma subida, uma elevação de temperatura de 25 graus. Isso mexe com o corpo da pessoa. E é bom para a saúde, aumenta a imunidade dela, da pessoa. Então, isso tudo hoje já está mostrado que cidade tropical também pode ter inteligência. A maior prova foi que apareceu São Paulo, que é uma cidade tropical. E o Rio, a mesma coisa. Tem inteligência. Eles achavam que não podia ter. No trópico e abaixo do trópico, sabe? Que não poderia haver inteligência. Isso é o povo antigo, etc., falando. Mas aí a relação do inverno com a extrafisicalidade é que eu não entendi. Pois é, mas a relação é o seguinte: no inverno, a sua tendência é ficar mais interiorizar-se. Então, há uma intraconsciencialidade. No verão, é você exteriorizar-se. Então, há mais uma psicomotricidade. É o processo do movimento. Isso é a tendência extrema. Agora, o ideal é você fazer essas duas coisas nas 4 estações. Isso é que é o ideal que a pessoa precisa entender. Entende? Então, por exemplo, agora, é hora de todo mundo ficar de shortinho, etc. Hoje eu saí, que eu estou sem ninguém aí, todo mundo meu viajou. Então eu estava precisando de comer uma comida mais séria de manhãzinha. Por causa dos meus remédios, que eu sou obrigado a fazer isso. Então eu saí com o Francisco. Ele me levou na rua Pôr do Sol. Você sabe que existe essa rua aqui. É muito poética.
Mas ela é bem aqui, não é longe daqui não. É só andar aí para cima e virar à direita lá em cima que entra na pôr do sol. Então eu fui para um bar, que é um dos que fornece material aqui para nós, e das coisas nossas aqui, sentei lá fora. Lá só tem 2 mesas com cadeira. Então eu sentei e o nosso amigo, eu fui lá para comer alguma coisa que eu pudesse comer lá na hora, lá, uma coisa mais substanciosa que eu não tinha em casa. Então, enquanto eu estou comendo, eu estou vendo o que acontecia. Cedinho, o povo saindo de casa. A maioria das mulheres que passaram estava de shortinho. Uma estava com calça comprida. Os homens, a maioria, esporte com o negócio tudo aqui. Quer dizer, pleno verão, está todo mundo daquele jeito. Eu estou falando de gente que estava andando na rua. Você está entendendo? Todo mundo de short. Faz parte do serviço. Agora veja. Hoje a temperatura está boa, vocês não podem falar. Por exemplo, aqui já está 24 graus, lá fora está 38. Até pleno verão já a situação. Então, você veja como é a reação do povo com isso. Está entendendo como é que é? E só mais uma pergunta, com relação a esses ciclos, eu venho lá do Rio de Janeiro, essa história que está acontecendo lá, porque estava... Como é que é? Eu não estou ouvindo. Bom, essa história dos ciclos, eu venho do Rio de Janeiro. E o que está acontecendo lá... o senhor imagina que agora realmente possa gerar uma grande mudança? Porque a gente está esperando isso acontecer há muito tempo. Não, lá sempre piora quando há alteração de temperatura para mais. O Rio não esfria à noite. Lá é assim, é quente dia e noite, dia e noite, dia e noite. Em janeiro é o que é o mês mais quente que tem. Eu morei no Rio mais de 30 anos. Quando eu estava viajando, eu estava lá. Eu sei tudo sobre o Rio. E outra coisa, eu morei em Ipanema, né? Um dos melhores lugares, junto da praia. Eu levantava às 4 horas da manhã para andar na praia, para você ter uma ideia. Eu andava quase sempre alguns quilômetros. Você está entendendo? Dia sim, dia não. Uma manhã sim, uma manhã não. Isso durante muitos anos. Depois eu deixei porque eu vi que o Rio estava ficando alterado, né? Estava deteriorando tudo. Então caiu fora. E é o que está agora. Eles agora estão tomando a sua providência séria, para ver se melhora o Rio. Agora, o Rio, sem aparelho de ar-condicionado, ninguém vive bem. E é impossível desenvolver o parapsiquismo se não tiver aparelho lá. O Rio precisa disso. Aqui em Foz, com jeito, a pessoa pode ir sem aparelho, mas mesmo assim eu recomendo que use aparelho para desenvolver o parapsiquismo. São aparelhos do ambiente, para melhorar o corpo humano da pessoa. Com isso, ela reage melhor. As reações são mais corretas, entende? Da realidade. Obrigada. Agora aqui, o professor disse em tertulias passadas que dorme 5 ou 6 horas por dia e que demorou 2 anos para isso. O senhor teve que mudar algo em sua alimentação? Quais são as contraindicações dessa mudança? Não. O que eu estou falando é o seguinte, não é que eu demorei 2 anos para isso, não. A pessoa, para chegar numa condição dessa, ela tem que demorar, no mínimo, uns 2 anos, e às vezes até mais. Ela não pode deixar, por exemplo, uma pessoa dorme regularmente aí de 8 a 7 horas por dia. Isso é uma pessoa normal. Isso é a média da maioria aí. Hoje eles recomendam que a pessoa deve dormir no mínimo 7 horas. Então, para a pessoa deixar 1 hora, ela passar de 7 para 6 horas, ela precisa de trabalhar muito para aquilo não afetar a vida dela. Não afetar o sono, não afetar a saúde, não afetar, vamos dizer, os órgãos e sistemas do corpo dela. Então, isso é muito importante para quem vai entrar nessa história, se quer mudar o tempo. Agora, outra coisa, a pessoa deve fazer isso usando o mental soma. O mental soma equilibra mais os sistemas do corpo. Então, se ela vai trabalhar intelectualmente, isso ajuda. E ela deve julgar esse processo para a noite, que é um período de mais tranquilidade, onde abaixa a temperatura, tem mais silêncio, a pessoa pode ficar mais em si mesma, dentro do seu escritório. Então, é muito importante pensar isso. Não pode ser de uma hora para outra, não. Agora, eu aconselho que a pessoa veja esse verbete do turno mental somático, que nós estamos falando aqui, né, na remissiologia dele aqui. Turno intelectual, mental somatologia homeostático.
É só procurar o turno intelectual, que isso aí ajuda a pessoa a entender o que nós estamos falando. Mas para deixar 1 hora de sono, a pessoa tem que demorar 1, 2 anos para não afetar a vida dela. Senão, ela pode morrer da cura. Quer dizer, o remédio, em vez de ajudar, vai piorar a vida dela. Tem que ir com calma. A partir de que nível evolutivo uma começa a reconhecer outra do mesmo nível? Como exemplo, gostaria de lembrar o velhinho de New York que percebeu seu nível evolutivo e ou suas energias, mesmo o senhor estando de costas. Pode dar mais informação sobre esse reconhecimento? O problema todo é o seguinte, por exemplo, eu posso olhar para uma pessoa de costa e posso influir nela de costa, até no outro ambiente, à distância, sem precisar de olhar para o rosto dela, devido ao processo da parapsicosfera. Uma parapsicosfera não está só na frente da pessoa, está em qualquer lugar dela, é o processo dela. Então você vê de qualquer maneira, foi o que ele viu comigo. E outra coisa, ele viu a crítica, porque eu estava selecionando o livro para comprar. Ele chegou e me viu vendo aquilo, eu procurando os livros de parapsiquismo lá na livraria. Então, ele devia de ter visto o processo da parapsicosfera, uma pessoa já acostumada, igual ele, a ver, ele viu alguma coisa em mim. E o que é melhor da história é o processo dele ter visto as dragonas. Isso aí é uma coisa absurda. Se a gente for contar esses casos, uma pessoa que não está habituada com parapsiquismo, ela jamais vai admitir, acha que eu estou gaga. A gente fica até calado com essas coisas, porque não vai. É preciso ter alguma experiência para a pessoa saber esse nível, vamos dizer, sutil de manifestação parapsíquica. Não é fácil, não. Gostaria de saber a opinião do senhor a respeito da transcomunicação instrumental. Em caso de resposta positiva, qual a dica que o senhor pode dar para realizar uma pesquisa técnica correta e cosmoética do fenômeno? Olha, eles já estão fazendo o laboratório, qualquer coisa você conversa com o doutor Hernandi e também com o Chico. O Chicão também entende disso e é muito amigo da nossa amiga lá, a Rinaldi, que toma conta disso. Essas coisas são boas, mas eu não acho que seja ainda o máximo. Para mim não é. O máximo mesmo é a pessoa. Como se dá a sazonalidade no extrafísico? A primeira coisa é a seguinte, se no extrafísico a sazonalidade que existe é da consciência baratrosférica ou da consciência evoluída. Se ela é baratrosférica, o ambiente é péssimo. Então ela está no infernão, é a caldeira do Pedro Botelho. Se ela está no ambiente elevado, tudo que ela pensa, qualquer um percebe, o ambiente é tranquilo. Aquilo faz a pessoa ter mais hiperacuidade, holomaturidade. Agora, me chamo Adriana Lopes. Essa é charada sua, Adriana. Nasci em Concórdia, Santa Catarina, Brasil. E moro na Itália, em Belluno, há quase 6 anos. Tenho com frequência visto números que repetidamente aparecem em relógio, targa de carros ou placas, número telefônico, especialmente números 1111 e 1117. O senhor pode me dizer algo sobre isso? Pode ser uma sinalética? Não consigo relacionar com nada. Olha aqui, primeira coisa, há uma sinalética no seu nome, né? Que aqui nós temos a Adriana Lopes, que é uma das que mais trabalha comigo. Nesse instante ela não está comigo, porque ela está num trabalho de dar aula à distância. Ela está na itinerância. Ela foi a Porto Alegre, está dando aula lá. Mas é a Adriana Lopes, igualzinho você. De modo que tem lá a sua razão. Você tem uma xará do primeiro e do segundo nome. Não é isso? Então é bichará. Bichará. Quer dizer, é um bicho. É uma bicha. Bichará. Agora, então, vamos entender. Você, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Se você não tem um laptop, compre um laptop. Isso é muito importante. Que é para você anotar as coincidências e sinergismo. Observa nos verbetes a parte de sinergismologia.
e olha depois os processos de sincronicidade. Agora, vai anotando as coisas. Com o passar do tempo, você pode observar o processo de numerologia que funciona com racionalidade. Então, você vai ter mensagens silenciosas sobre os processos da sua vida. Antes de acontecer, você já sabe o que vai acontecer. Através da mensagem silenciosa, através de números. Mas isso tem que estudar. Isso demora anos até a pessoa entrar lá. Primeira coisa, tem que anotar tudo para saber qual o número, a parte básica, o que é que tem. Você está vendo umas coisas que isso aí, do jeito que você está vendo, são coisas normais, acontece com qualquer um. Agora, se você começar a anotar, pode ser que a numerologia alcance o outro nível. Quando há mudança de temperatura para calor e uma ativação maior no chakra da cabeça do que nos demais, seria alguma sinalética específica ou cada caso é um caso? Não, tem que examinar. A temperatura para calor, mudança, etc. tal, tem que ver tudo e anotar tudo para a pessoa ver dentro da sinalética o que é. E temperatura é um item, é um fator, é um agente que influi no processo, mas é um só, é pequeno. Tem muito mais coisa junto com isso. Moro no interior de São Paulo e em minha cidade a temperatura é por volta de 40 graus Celsius. Praticamente não temos inverno. Essa temperatura pode influenciar na instalação do EV? Totalmente. Como trabalhar com as energias, principalmente quando estamos fora do ar-condicionado? A relação com aparadores pode ser alterada e as consciências, tudo isso pode ser alterado. Agora, o problema é o seguinte, use pouco a roupa quando estiver fora. Né? Lembre-se, não fica pelada, porque senão o delegado te pega. Né? O senhor disse que o fato de as energias se manifestarem nas pernas significa desequilíbrio dos chakras. Eu posso solucionar esse problema de desequilíbrio somente com a insistência no EV ou tenho que equilibrar de outra maneira para ter sucesso posterior na instalação do EV? Se tem que equilibrar de outra maneira, como posso fazer? Não. Insista no EV que isso tudo vai desaparecer. Isso é tipo mioclonia. Com o tempo, tudo isso some. Vai ficar só o essencial. Tenha que insistir, porque você está começando agora. Nas Ilhas dos Açores ocorrem as 4 estações do ano no mesmo dia. Esse tipo de clima influencia as energias, seja através da oscilação dos comportamentos, bem como emocionalmente e fisicamente, incluindo a produtividade, influi em tudo. O negócio é muito sério. Eu já vi gente açoriano e falando dessa situação junto com o parapsiquismo. Tinha um português que estava falando desse negócio faz alguns anos lá no Rio. Ele fala, não, eu sou dos Açores, a situação é porcaria. Já predispõe a mudança. Por causa do mar, influência do mar, essa coisa toda, lá tem muito disso. E lá tudo é reduzido, né? Mas tudo é pequenininho demais, isso aí influi muito. Sr. Valdo. Muito sério. Sim. Sr. Valdo. Na parapatologia, primeira página, o senhor pode comentar o último item da parapatologia? Você está falando aqui... Parapatologia. As autossugestões quanto à sazonalidade, diagnosticando a parapsicose pós-dessomática da consciência. Uhum. O caso aqui é o seguinte. O problema todo é que a pessoa, por exemplo, na estação humana, física da coisa, isso aí, às vezes, diagnostica a parapsicose pós-dessomática. Então, o que se passa? A pessoa, ela é uma parapsicótica. Então, ela está aí na rua. Aí, começa a mostrar que vai ter uma tempestade enorme. Ela vê que vai chover. Daí a pouco ela sente que vai chover. Então o que ela faz? Ela corre depressa para algum abrigo. Tem às vezes, eu já vi fora do corpo, a consciência que pula a janela de uma casa para entrar lá dentro. Ela tem dificuldade de entrar na casa, ela pula a janela como se fosse uma pessoa para fugir da tempestade. Agora veja que loucura.
Como é que ela faz? Ela sente a influência disso. Então, por isso é que chama parapsicose. É uma psicose extrafísica que há uma influência do processo físico. Você entendeu? Entendi. Esse processo, por exemplo, de consciência entrar nas casas quando chove é um fato. Tem gente, até no interior mesmo lá de Goiás, que eles recomendavam. Começou a chover, fecha as portas e janelas e tudo. Eu não quero que entre gente aqui. Você está entendendo? Porque que essas coisas ocorrem. Por exemplo, se o cara está numa casa dessa, e perto lá da casa dele tem um clube, como é que fica isso? Esse clube tem de tudo. O ambiente é pesado. Ele, em parte, tem razão. A casa dele vai ficar cheia de gente doida. E outra coisa, literalmente para doido, para louco. Existe isso tudo. Sr. Valdo, aqui na tabela, na página 20, você pode comentar o item 15? O item o quê? 15. O último. 15. Fenomenalidade para fenomenalidade. Porque a relação da fenomenalidade com o verão e da parafenomenalidade com o inverno. O verão tem a fenomenalidade. Então, são fenômenos físicos, fenômenos do corpo humano, fenômeno da psicomotricidade. Agora, no inverno, a tendência é ir para dentro. A hora que vai para dentro, quer dizer, é aquilo que nós chamamos o centrípeto. Sai de fora para dentro. Na hora que faz isso, o que ocorre? Aumenta as possibilidades de fenômeno parapsíquico com a pessoa. Devido ao processo da interiorização da consciência. Entendeu? Então, por isso que eu estou chamando. No verão, o que predomina é a fenomenalidade. Então, é a hora que a pessoa faz muita ginástica, que ela corre. Como eu estava vendo hoje, as mulheres tudo shortinho, andando na rua, vão para trabalhar, vão fazer isso tudo de short. Você está entendendo? E os homens também, tudo de camisa, de qualquer maneira. Aqueles calções grandões que vão até o joelho, sabe como é que é? O cara dirigindo o carro, parou. Quando eu vi, eu falei assim, eu garanto que esse vai aparecer de calção. Foi batata. Está lá com aquele calção descendo da Kombi, entregando o material. Isso, gente, é antes das 7 horas da manhã. Eu estava lá. Na pôr do sol. Agora eu falei assim, tinha que mudar essa rua para a Rua da Alvorada, porque eu vim para cá de manhã, pôr do sol é à noite. Isso aí não está de acordo com aquilo que eu estou vendo. Então, a Rua Pôr do Sol. Eu acho bem poético, bonitinho, né, o negócio, né? Rua Pôr do Sol. Professor, aqui na sua frente, aqui embaixo. Eu queria saber um pouco mais sobre o movimento que tem das correntes de vento lá em Natal. O que isso influencia extrafisicamente? O que favorece? Porque, assim, eu pude estar lá durante um ano e meio, né? Pude perceber realmente um desenvolvimento mental somático naquele lugar um pouco maior. Lá tem uma coisa, se você souber mexer com as energias, tudo fica limpo, porque venta demais. Uhum. O ventão lá ajuda a limpeza do ambiente. Entende? Uhum. Então, isso é uma característica do ambiente lá em cima. Se de ver o lugar que a pessoa mora, como é que é, no Rio Grande do Norte. Mas então agora, isso influencia mais esse processo mesmo mental somático, pelo processo da limpeza constante, né? Venta muito. Esse vento ele é bem característico, né, entre inverno e primavera, então assim, tem um período bem sazonal. Tem lugar que ele aumenta mais, mas lá venta o ano inteiro, né? Tende a ventar mais para a praia. Não tem saída, né? Não. Tem um ventilador lá. Não, tem um ventilador lá, escondido, que não para. Ele é muita turbina. Que vai junto. Sim. Mas é menor, por exemplo, que a maresia de Salvador. Então, assim, Salvador tem uma maresia maior do que a Natal. É a gente sente... Pelo menos eu senti isso, né? Rio Grande do Norte, mas é o vento mesmo. Por isso que lá tem um lugar que chama Rosa dos Ventos. A gente deu o nome da Rosa dos Ventos a serenona de lá de Propósito. Sim, tem um efeito físico mesmo, o próprio no campus, né, antigo campus lá, onde você vê o movimento do vento que faz aquele o símbolo, né? O redemoinho. Sim. Tem muita coisa disso. É a vida. Na fatologia, quarta linha de baixo para cima, ao final, autogestão da sazonalidade cotidiana. Você pode falar? A autogestão da sazonalidade cotidiana. O caso todo é o seguinte,
como é que você administra o seu corpo dentro do desenvolvimento do seu trabalho, empregando as alterações do tempo. O problema todo é isso, é a sazonalidade. O que é que você faz com isso? Eu, por exemplo, eu tenho tudo marcado, as roupas que eu uso, de cama, no meu corpo, tudo de acordo com a época do ano. Eu vou mudando as coisas de acordo com isso. Entende? Agora, por exemplo, eu às vezes venho para cá, eu deixo o meu quarto abaixando a temperatura, porque lá fica quente. Então, quando eu chego, por exemplo, às vezes está 19 graus, é o ideal. Eu posso tirar a minha siesta em paz e com uma coberta. Eu quero dizer para vocês, é muito melhor uma siesta com a coberta por cima do que sem nada. Eu estou dizendo isso do ponto de vista do corpo, que é mais aconchegante e ao mesmo tempo também é mais confortável. Então, por exemplo, no meio do calor, você usar uma coberta, esse seja uma coberta leve, suave, vale a pena. Isso é a minha técnica do Rio de Janeiro. Eu aplico aqui. Há vários desses dias que eu tenho vindo aqui agora, eu deixo lá ligado. 2 horas ligado, de 25 graus o negócio passa para 19 com maior facilidade dentro do quarto. Então isso é bom para dormir depois. Tudo isso eu estou dando a minha dica, como é que eu faço. Tudo meu, eu olho isso. Por exemplo, eu levanto à noite. À noite eu via televisão, eu estava lendo qualquer coisa, eu abaixei a temperatura. Na hora que eu vou dormir, está lá, na base de 20 graus, quase sempre 60, entende? O nível de umidade do ar lá dentro. Então, o ideal. Então eu coloco uma pequena coberta em cima de mim e fica nisso. Agora, o que se passa? Eu levanto 4 horas depois, dormi. Dormi, acordo com a corda toda. Se for preciso fazer qualquer coisa, até correr maratona, eu estou disposto. Então, às vezes isso é meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu acordei. Então, na hora que eu acordei, eu vou trabalhar. Quando eu for trabalhar no escritório, no mínimo são 3 horas, às vezes é 4, às vezes é 5. Então, o que eu faço? Eu ligo a temperatura, porque na hora que eu acordei, 4 horas depois, ela já está 23, 24, 24,1, entende? Então, eu deixo. Quando eu acabo o meu trabalho, que eu volto para o quarto, eu desligo o aparelho de ar-condicionado, porque já está tudo em 20 graus de novo. Você entendeu? Por quê? Aumenta. No verão não tem jeito. Aumenta mesmo. E olha, tudo fechado, mesmo assim aumenta. Não tem jeito. Isso é natural. É o jeito no verão. Então agora é época para isso. Agora, por exemplo, eu jogo com esse processo o tempo todo. Uma outra coisa, não fica pensando que eu perco tempo com isso, não. Tudo isso é feito quase que automático. Com o tempo você acostuma, você nem vê que você está fazendo as coisas, aquilo é automático. Eu faço isso tudo pensando em outras coisas, resolvendo ideia, arranjando verbete novo. Você está entendendo? Tudo ali, ó. Em seguida. Por exemplo, essa noite eu levantei, fiz um verbete. Depois disso, eu vim com os processos que eu faço aí, os pós-fácios, os originais, eu comecei a pensar. Dá um jeito de dar uma ideia de um convite aos intermissivistas. Então eu fiz um verbete, estou começando a fazer. Já tem 40 itens. Convite aos intermissivistas. O que é? Que a conscienciologia, o seu curso intermissivo e o evoluciólogo convoca você como intermissivista. Para quê? Então, esse aí, nós vamos debater isso muito, que eu vou trazer 40 itens que a pessoa é convidada a participar, a fazer. Entende? Agora, tudo isso, eu penso, vou escrevendo rapidinho aquilo que eu penso, depois faço consulta no meu material. O último agora, eu fui lá para a Epígrafe, lá na livraria, peguei um livro meu do Conscienciograma e fui olhar tudo que está, a 20ª pergunta de cada folha. Lá eu precisei de arranjar mais 9, eu arranjei as 9. No 100, eu olhei um por um e vi. Eu estou mostrando para você como é que são as ideias, porque eu
Não dá, você gasta muito tempo de pensar até juntar tudo que você precisa. Se você pegar um critério desse, agora, por exemplo, veja bem, eu fui olhar lá, em 100 perguntas que tem lá no fim do Serenão, a gente vê o que é que serve para o intermissivista. Eu descobri 9 que eram boas e coloquei. Eu já tinha 33, eu estou com 42. Eu agora já posso fazer 40. Entende? Agora, por exemplo, o que é essa convocação? Então, eu estou usando o verbo. Então, a gente está convidando o intermissivista. Então, por exemplo, executar a sua PROEX. E por aí vai, tudo assim na base, entende? Eu arranjei 40 até agora. Pode ser que eu vá colocar até mais com o tempo. Vamos ver como é que fica. Agora, o essencial eu vou colocar lá. Isso vai dar um resumo muito bom. Aquela pessoa que chega e vai assim, olha, eu descobri que eu sou intermissivista. Então eu falo assim, então está aqui um verbete para você. Você vai se virar com isso aí. Liquida com o assunto, com ele. Tem tudo ali já mastigado. O que ele tem que fazer? Agora, lá eu estou colocando para procurar a Apex, para ver o negócio da PROEX, examinar na Apex, participar. Outra coisa, ser consim cobaia. Estou falando lá. Tudo é um convite da conscienciologia para as pessoas. Você não acha que é uma boa síntese? Prático, objetivo. Agora, o problema é trabalhar com isso para colocar essa objetividade. Isso aí pode nortear o Congresso dos Intermissivistas. Pode. Depois aí você mostrando aí, porque aí a gente pode tentar compor o próprio Congresso colocando esses itens aí. Pode. Agora, eu se tiver mais itens, eu ainda não pensei muito, isso tudo foi feito em cima do lance, tudo rapidinho. Se tiver mais, eu aumento lá a lista, entende? Tudo a partir de um verbo. Agora, eu não quero repetir verbo nenhum. Até agora tem 40 verbos diferentes. Você entendeu, né? O que eu estou falando? Agora, isso é ajudar o povo. Hein? Isso pode dar o curso, sim. Pode colar com o Congresso, pode ser no Congresso. Vocês vão ver que é muito bom isso aí. Pelas coisas que eu vi. Perfeito. Professor? Agora, só agora que eu posso fazer isso. Se eu fizesse isso há 15 anos, aí o negócio não ia dar certo. O povo ainda não está preparado para isso. Agora não, a turma já está preparada para isso, já cabe bem ali, entender a situação. Sabe como é que é? Sim. Professor? Aqui. Sim. Dentro disso que o senhor está colocando, e a sazonalidade, eu queria que o senhor abordasse um pouco do tempo ou período ideal para o intermissivista, o inversor estar trabalhando ou revendo um conscienciograma, o seu matéria pensando pessoal, as atividades do desenvolvimento da sua PROEX. Não, o caso todo é o seguinte, tem que examinar, e esses dados que a Apex hoje usa, que é baseado também lá no manual da PROEX, que é ver o que é o curto prazo, o médio prazo, o longo prazo e até o longuíssimo prazo, que é o processo que entra, por exemplo, o auto-revezamento multiexistencial, etc. Então, a pessoa tem que ver isso de acordo com a época, a idade, a faixa etária, o trabalho profissional dela ali dentro. E ela vai plotar, ela vai colocar em cima disso, ela vai tabular o que ela está fazendo. Com isso, ela tem um quadro sinótico do desenvolvimento do trabalho dela todo. Agora, hoje, nós já temos o processo da evolução que começa com as crianças. Em seguida, tem a Sindex que mexe aí com os jovens. Hoje tem a reaprendência que também estimula o problema da turma de adolescentes. Logo em seguida, tem a turma da Apex que está mexendo com o povo da meia-idade. Logo depois, tem a turma da longevidade que está mexendo com o povo da terceira e quarta idade. E em seguida, tem a dessomatologia. Aí nós temos 6 bases, com 6 instituições conscienciocêntricas. A pessoa pode escolher. Agora, tudo começa na evolução. Você já passou para a evolução, está na Sindex.
Olha bem como é que fica. Agora, seria bom você dar, como diz o cara, uma bisoiada, você está entendendo? Urubu-servar como está a reaprendência. Para ver, por exemplo, aquele negócio do pai, da reaprendência. Isso aí pode ajudar você também. Agora veja, ele com aquele, ele é um gigante, né? Grandão. Vai falar que ele está na Sinvex com aquela barba, olha só. Ele impõe uma presença, uma força presencial danada. Fica em pé para o povo ver o seu tamanho, deixa eu ver. Fica aí, amigo, faz favor. Eu vi esse cara desde pequeno. Eu sei como é que é. Olha lá. Acabou. Ele é do partido do César Cordioli. Né? É a turma dos gigantões. Quer dizer, eu não estou falando, o gigantão é o gato lá de casa, não é isso. Mas ele é um gatão. O problema é esse. O problema é esse. Agora, eu estou chamando o gatão também lá de Titão. Que é o Tito. Porque a gata, às vezes eu chamo ela de Titinha. Ele é o Titão. Titinha quer dizer pitititinha. Que é a criança que fala assim. É isso, pitititinha. Então eu chamo ela de Titinha. Agora, esse aí é o Titão, porque daquele jeito não tem jeito. Sr. Valdo. Duas pessoas não conheciam o gato. Acabou a tertúlia aqui, pediram para ir lá ver o gato. Né? Eu levei lá 50 fotografias, vou tirar. Do gato, o gato se desmanchando de tudo quanto é jeito, o povo fica enorme, né? Ele tem aquele tamanho, 84 centímetros. Quando ele estica mais, fica maior ainda. Né? Parece, né? Estica. Agora, é uma jaguatirica mansa. Agora não é fácil. O senhor já teve algum amparador assim, que acompanhou o senhor muitas vidas e que o senhor nunca mais viu? Olha, é difícil a gente ver, porque tem muitos desses que eu não vejo há algum tempo, porque a gente está mexendo com outras coisas. É preciso ir com calma. Agora, por exemplo, quando eles aparecem, eles mesmos às vezes se manifestam e mostram a realidade, como é que é. Agora, tem alguns que são mais avançadinhos, depois que fica, por exemplo, tipo evoluciólogo, serenão, você perde de vista. Não dá para acompanhar tudo o que é que se passa. Entende? Porque a esfera de manifestação dele se amplia e transcende a esfera da gente que é menor. O fato de a pessoa ter, a consciência ter sido pitonisa antes lá da China, pode dar a condição dela estar melhor agora, estar numa condição melhor. Depende do que ela fez com isso, né? De o que ela fez com isso. Ela se encaminhou para quê? O que ela fez? Isso tudo tem que ver. Se ela permaneceu firme dentro do trabalho e começou a fazer assistência com isso, o parapsiquismo deve ter influído demais. Aí, muita gente hoje é evoluciólogo e serenão porque deu mais valor para o parapsiquismo. Isso é uma regra, eles mesmos falam isso, sabe? Os médiuns que trabalham no espiritismo, eles, a desassim é uma coisa que eles não conhecem como termo. Aquilo ajuda, mas é que o espiritismo tem uma coisa, ele limita. Ele é limitado. Chega num certo ponto, não passa daquilo. Porque não há pesquisa. Então, o mal do espiritismo é justamente isso. Isso foi um dos motivos que eu deixei tudo. Qual é o momento que o médium espírita começa a perceber que aquilo ali não atende mais a ele? A hora que ele vê que precisa de mexer com os chakras. É uma das coisas que eu vejo mais. Eu não entendi. Por exemplo, chega aquele médium, uma mulher ou um homem para mim. Então ele chega para mim e fala assim, faz 25 anos que eu dou passo no centro espírita. Aí eu mexo com ele assim, com energia, para ele sentir. Ele às vezes está bloqueado. Ele só sente de acordo com o guia certo que manipula ele. Então aí eu começo a mexer com as coisas até ele vir e fala com ele assim, olha, eu vou mexer num chakra seu, vê se você sente. Então põe várias pessoas juntas. Eu fiz muito dessa experiência com um monte de gente. Foi por isso que alguns deixaram o movimento espírita. Então, eu ponho várias pessoas que têm sensibilidade em torno. E falo assim, eu vou mexer num determinado chakra.
As 3 pessoas de fora falam assim, foi o chakra tal. Ele não sentiu nada. Você está entendendo? Por quê? Porque ele é pau mandado. Ele não tem, eles não ensinam a ele que ele tem que desenvolver por ele. Ele tem que ser pau mandado. Ele tem que seguir aquilo que eles mandam. Então, é cego, é guia cego, não adianta nada. Então, isso é um limite. Chega num ponto que a pessoa só fica presa naquilo. Qualquer coisa que ela faz, ela tem uma raia. Ela não sai do curral. Aquele curral é a Federação, Jesus Cristo, Allan Kardec. Você está entendendo? Mesmo eles tendo contato constante com o parapsiquismo e achando que estão fazendo assistência... Mas contato constante com o parapsiquismo, quem é que não tem? Todo mundo tem. Uns mais do que outros, todo mundo tem. Por exemplo, como é que uma pessoa vai andar na rua, você acha que ela está sozinha? Você acha que não tem testemunha extrafísica que está vendo o que ela está fazendo? Você acha que não tem gente que às vezes está acompanhando tudo que ela está fazendo? Nós estamos assim de testemunha. Mas é 9 por 1. Há médiuns que sabem quem é o seu amparador. Eu já vi nas dinâmicas. Não é bem amparador. Ela sabe, às vezes, o médium sabe qual é o guia cego dele. Se o guia cego dele... Olha bem as filigranas, os detalhes, as nuances, as filigranadas do parapsiquismo. A pessoa geralmente é bronca. Ela é tapada. Você está entendendo? Ela não desenvolve aquilo, ela não vê as nuances. Então, esses grandes fenômenos mais sutis, você está entendendo? De filigrana mesmo, de detalhe. A pessoa não tem sensibilidade para isso. Então, se a pessoa ela trabalha com um mediunismo centro espírita, ela vem aqui, ela ouve a tertúlia, ela faz a dinâmica... O que faria ela? Qual a percepção dela que faria com que ela às vezes ela muda porque o amparador entrou e falou com o guia cego. Não, agora vamos mudar essa pessoa. Eles lá tratam o negócio. Quando acontece isso, a pessoa muda logo. Então, mas ela passa às vezes 1, 2 anos ainda com a sede do povo de lá. Porque quando a pessoa deixa o movimento espírita é como se deixasse. É uma deserção. Está deixando o exército, a guerra. E a religião não pode perder soldado, a guerra tem que continuar. O senhor falou que quem é o médium, quando ele é assediado, ele não é assistencial. Então, seria o caso dele perceber que ele não está mais conseguindo fazer assistência. Não, às vezes ele vai ver que tem alguma coisa, né? Tem boi na linha, como a gente fala. Tem alguma coisa que está acontecendo diferente. O médium sabe... Agora, quando as pessoas chegam que tem amparador, a gente vê logo. E há uma tendência de mudança mesmo muito grande. É como se o amparador esperasse a mudança da pessoa. Não, todo mundo está esperando isso, porque tem que esperar que ela chegue no nível que esteja predisposta àquela mudança, porque eles não fazem estupro evolutivo, eles deixam a pessoa. Tem gente que chega aqui para falar comigo e fala assim, você deve continuar no terreiro mesmo. Vai lá, seu processo é lá, você está se sentindo bem, não deve sair. É o caminho da pessoa. O dia que você resolver crescer é outra coisa. Mas tem gente que vem aqui para falar comigo só por curiosidade, né? Só isso, fica só por isso mesmo. Isso aí a gente mostra logo para a pessoa. Em parafatologia, poderia falar a respeito do aspecto das autossugestões quanto à sazonalidade, diagnosticando a parapsicose. Eu acabei de falar aí há pouco. É o processo da pessoa que vai chover, a consciência fica arranjando um lugar, se esconder da chuva, sendo que é uma bobagem. A chuva não tem nada a ver com ela. Consultei a autoobservação e não encontrei na enciclopédia. O senhor poderia dar uma palhinha sobre o referido verbete? Isso aí tem que ver qual que é o verbete que está querendo. Autoobservação. E não encontrei na enciclopédia. O que é que seria esse verbete que a pessoa está falando? Vocês têm uma ideia? Olha, seria bom você esclarecer mais o seu pedido, está muito obscuro. Estou praticando o EV e percebo que algumas coisas estão acontecendo comigo. Às vezes, quando faço o EV, sinto pressão nas têmporas. Isso é normal? A minha libido tem aumentado. Por que isso ocorre? Percebo que estou exercendo inconsciente atração ou sedução em mulheres. Estou recebendo convites sexuais de mulheres, situações essas que antes de praticar o EV não acontecia.
É impressão minha ou o que está acontecendo? Isso tudo talvez seria bom se eu não fosse casado. Olha, o que está acontecendo é que você está vendo? Ele não está fazendo ainda TENEPS e já está com Santo Antônio. Você está entendendo? Isso é que é o negócio. Ô, companheiro, deixa eu te explicar. Quando nós começamos a expor o processo do que é a TENEPS, tinha mulher que chegava e me dava presente, porque ela estava engastalhada lá e solteirona, invicta durante anos. Começou a fazer TENEPS, melhorava o processo, cada energia, os órgãos do sistema do corpo, ela fica mais atraente, a força presencial aumenta, há equilíbrio a hora que ela chega, ela melhora os espaços onde ela vai. Com isso, então, é lógico que ela vai ter mais atração. Então, as mulheres acabam se casando depois dessa. Então, eles consideram que TENEPS e Santo Antônio é tudo um junto do outro. O santo casamenteiro é a TENEPS. São as pessoas que falam isso. Agora, ele aqui está com isso do ponto de vista de ser homem e outra coisa, ele é casado. Então, a primeira coisa, observa bem o seu comportamento. É o problema da conduta, é etologia. Tem que examinar o que é que você está fazendo com isso. Que a sua força presencial está sendo aumentada para melhor. Mas o processo da atração é inevitável, é mais atraente. Paulo, você disse agora há pouco que muita gente hoje é evoluciólogo e serenão em função de ter priorizado o parapsiquismo. Você pode falar um pouquinho mais? Eles falam para mim o seguinte, que muitos desenvolveram mais depressa a hora que atingiram a meta de fazer a progressão do parapsiquismo deles. Com esse desenvolvimento, a pessoa potencializou. Você está entendendo? A evolução. Agora, é um fato, eu tenho explicado isso aqui tudo para vocês, eu estudei isso demais. Por isso que é uma pena o Espiritismo. Eu falava isso tudo. O Espiritismo vai. É uma opção de coisa até correta. Mas chega num certo ponto para tudo, porque tem uma raia, não deixa passar. Há um travão. É a seita cristã, não deixa nada evoluir. Então, é duro esse processo de seita, não funciona. Então, o problema nosso, nós temos que ter liberdade total. Você não vê nada da conscienciologia proibindo isso ou proibindo aquilo, não. A gente dá recomendação. Olha, o Urubu observa isso. Se você fizer isso, o resultado é esse. Se fizer desse modo, o resultado é esse. Te vira, o problema é seu. Olha bem o que você vai fazer. Então, essa liberdade de expressão, de manifestação, de desenvolvimento, de evolução, não tem nas seitas. É isso que falta. É o que nós, aqui é diferente. Agora, por exemplo, por que o parapsiquismo realmente ele potencializa a evolução da pessoa? Por quê? Você vai mexer diretamente com a sua paraprocedência, que é a sua realidade. Tudo que você está fazendo aqui é temporário, é superficial. Você está aqui como Paulo André, mas você é a consciência que veio de determinada paraprocedência. Aqui é o seu domicílio real. Como é que fica? Então, a hora que você tem uma visão que é o cosmorama disso, que é a cosmovisão dessa história, que você vê aquilo tudo, a panorâmica da sua realidade, tudo melhora. Você vai ter mais incentivo, estímulo, motivação para poder trabalhar as suas coisas. Você vai procurar os trafores. Você vai querer conquistar determinados níveis ou patamares que você ainda não conseguiu. Porque você vê o valor daquilo. Como o negócio é bom, é um bom negócio. Você está entendendo? Você vê a vantagem, o proveito do esforço, do alto esforço. Então isso muda tudo. E é o que a gente nota aí. Ó. O processo do EV muda a vida das pessoas. Agora, tem que ser o EV baseado no princípio da descrença. A pessoa tem que fazer a experiência por ela, sem dependência de ninguém. Então a primeira coisa que eu falo é o seguinte:
o seu amparador, ele não comanda tudo seu, não. Ele comanda, por exemplo, na questão da TENET, ele comanda a assistência que se faz às consciências. Mas ele não comanda a sua vida. Quem comanda a sua vida é você. Agora, em relação com o amparador extrafísico, você amplia a sua visão para comandar você. Aí muda tudo de figura. Mas ele não tem canga em cima de ninguém. Então, um amparador, ele é um técnico. Ele mostra a realidade. A pessoa segue ou não, o problema é dela. Então, isso é muito diferente de ter um dogma. Você está entendendo? Que seja uma coisa perentória, dogmática, que mande. Não tem isso. Outra coisa, o que eu falo aqui, por exemplo, não é o Magister Dicti. Só porque o professor falou, todo mundo tem que seguir. Não tem disso. O que eu falo é o seguinte, é o princípio da descrença. A pessoa tem que fazer a experiência por ela, tirar as conclusões por si. Olha bem como é que é. Por isso que eu falo, não vão no meu bico. Vocês têm que questionar o que eu faço. Isso é o princípio da descrença. Não vão naquilo que eu escrevi no livro. Tem que desancar, criticar, combater aquela situação se a pessoa achar que vale a pena. Então, esse processo da pessoa arranjar o status quo de si mesma é muito importante. Então, a pessoa vai procurar aquele grau, aquele nível que ela... Não, isso aqui eu reconheço. Eu já vivenciei isso. Isso aqui eu admito. Eu não creio em nada, não acredito em nada, não me interessa. Eu vivenciei. Então, acabou. Por exemplo, a troca desse verbo, colocar ao vivenciar, ou experienciar, no lugar de crer e de acreditar, muda todo o destino da consciência. Isso é a base de tudo. A base de tudo nosso da Conscienciologia está nisso. Por isso, com a boa parte de vocês vieram aqui devido ao princípio da descrença. Porque não tem imposição nenhuma. Não adianta o povo vir me falar, não, aquele cara é careca, tem uma barba, ele é um guru, o povo tudo está atrás dele e tal. Não adianta falar isso. A situação aqui não é isso. A gurulatria nós combatemos tudo quanto a gente, tem até verbete contra isso. Não é por aí. Agora, guru é o que tem mais. Na política, na religião, na sociologia, na arte. Todo lado tem, cheio de guru por aí, que é uma besteira. Eu acho que a pessoa tem que ponderar demais, pelo princípio da descrença, quem é que são seus ídolos, seus ícones, você está entendendo? Os gurus, seus líderes de pensamento. Isso é muito sério. Por isso que comigo aqui, eu dou sempre mais valor para aquela pessoa que é mais crítica. Entende? Se uma pessoa é muito de qualquer coisa, isso aí não vai. A gente, na mesma hora, fala para ela, dá um jeito que você é genuflexa. Tem que dar um jeito nessa história. Deixa de ajoelhar. Grita alto. Esse aqui é o caminho. É a hora de gritar. Professor, você pode falar um pouco sobre essa parte de o tempo que a gente fica na nossa paraprocedência, no período intermissivo, e o tempo que a gente fica no curso intermissivo? Como é que é isso? A gente passa um tempo lá no curso intermissivo, depois volta? Como é isso? Com vocês que aconteceu, o que interessa é você examinar o que aconteceu com vocês. Uma boa parte de vocês estava na sua paraprocedência. Alguns melhores que os outros, etc., vários níveis dessas comunidades extrafísicas. Agora aí veio o curso intermissivo. Todo mundo foi para o curso intermissivo. Aí já mudou tudo. Na hora que houve o curso intermissivo, muitos de vocês, por isso vocês estão aqui, já foram encaminhados para ressomar. Vocês renasceram. Então, aquele processo da procedência, a paraprocedência, ficou secundária. Se de ver agora o que é que você fez depois do curso intermissivo e depois da sua PROEX, para ver depois, quando você ressomar, o que vai acontecer com você. Para onde você vai? Como é que chega? Como é que fica? Porque muda para a procedência? Como é que está? É a mesma pergunta. Pois é, não, aí depende aí de muda, vocês. Né? Por exemplo, uma pessoa saiu de uma paraprocedência baixa. Chega aqui, ela alcançou o complexo. Ela vai com uma comunex mais elevada, está na cara. E outra coisa,
Ela às vezes vai chegar lá e vai ver tanta coisa boa, vem aí o evolução e fala assim, olha, você já pode renascer. Vamos dar um jeito, não perca tempo. Ela nem fica lá. Então, aquela outra paraprocedência, às vezes ela passou lá uns 30 anos. Nessa outra vai passar 3 anos. Então, ficou tudo secundário. O que interessa aí é o ciclo multiexistencial, pessoal, da atividade. Então, aí muda tudo. Mas, olha, por exemplo, a gente quer fixar o que a gente aprende no curso intermissivo. Antes da ressoma, a gente, por acaso, já vai direto do curso intermissivo e ressomou, ou a gente volta para a procedência e fixa uma coisa? Né? O que é que tem? Qual foi o trânsito da dessoma? O que aconteceu? Como é que foi o fim da vida dela? Por isso que é muito importante esse processo da ressomatologia, tudo que estão estudando. A longevidade, depende do que é. Eu acho que não é todo mundo que está preparado assim para desencarnar. Você está entendendo? Por exemplo, igual eu. Eu sou um cara que estou preparado para isso há muitos anos. É tanto que eu fazia as viagens já pensando, sei lá o que pode acontecer, o avião pode cair. Tudo eu já estava lá, antenado. Entende? Eu estou pouco ligando. O problema meu é ver o que eu estou fazendo. Interessa a dimensão. Pensa nisso. Então a pessoa tem que chegar nesse nível, entender isso aí do jeito que nós estamos falando. É o melhor. Não tem lógica? É uma saída. Como é que nós estamos? Ah, não. Quem é? O Tony, quem mais? O Tony, quem mais? A outra? Ah, sei. Escuta, o Antônio está ali. O Tony também está. Eles vão falar que vocês não entregaram o verbete. Hein? Agora, tem o Felipe também que está aí hoje, né? Onde é que está o Felipe? Ah, já foi? Mas por que você não me falou? A Rosa não está aí. Devia ter me chamado. Agora a Rosa, onde é que está? Ah, está lá. Está escondida atrás lá do laptop. Ô, Rosa, você tem até amanhã para entregar o verbete. Tá certo? Nós estávamos atrás de você. Para falar essa realidade aí. Não tem mais ninguém que apareceu aqui hoje? Você olhou todo mundo aqui? Que coisa. Agora, amanhã é domingo, pode ser que vai ter mais gente. Vamos ver com calma, não é isso? Ainda faltam 20 pessoas, né? Aqui dentro da lista. Mas a lista era quase 50. Já conseguimos falar com alguns. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte. Hoje nós vamos ter uma nova listagem de 20 verbetes que foi eu que redigi. Tudo indica que nesses próximos 20 dias eles vão terminar e ter mais 20 para nós, então, na próxima, daqui 20 dias, ser os verbetes de vocês. Aí eu acho que vai melhorar. Não é isso? A gente pode ver como é, porque as pessoas vão aparecer, pode ter mais briga, mais debate. Então, vocês guardam bastante o seu latim para isso. Mas não deixa de meter o pau nesse verbete que eu estou fazendo agora. Esses próximos 20 são nossos. Tá certo? Vamos ver como é que fica isso. Eu penso que nesses 20 dias é capaz de completar os 20. Do jeito que está lá, falta pouca coisa. E nós estamos apertando aqui a cabeça dessa turma. Agora, você pensa bem, se esses 50 aqui apresentassem, nós teríamos 2 vezes a listagem de 20. Seriam 40 dias aí do povo. Agora, tem gente que já está fazendo o 4º verbete. E já entregou. Né? A Adriana, eu acho que já estão 4. 3. Não, mas é que tinha mais antes. Tinha outro. Parece que ela já tinha entregue. Então, já tem muita coisa. Verdade. Agora, eu confio em vocês.
Vocês estão com a cara de verbetógrafos enorme. Tá certo? Está todo mundo com cara de verbetógrafo. Então, como é que fica? Tem que fazer mesmo, tem que escrever alguma coisa, não tem saída. Vamos esperar isso aí. Agora, o que é engraçado é que tem umas pessoas que realmente não apareceram. Eu estou olhando aqui, não tem. A gente vê, né? Realmente não apareceram. Estão com medo do rabo de tatu. É isso? Mas olha, sobre a sazonalidade, o que é que ficou obscuro e mal contado? Eu estou vendo que chegou alguém lá em cima. Você não vai falar nada sobre a sazonalidade? Pessoal, era aqui na frente. Pessoal, vem aqui na frente. Aqui. Só daquele verbete que a pessoa estava procurando, de autoobservação, será que não é o autovigilância ininterrupta que ela quer? Não, eu não sei, a senhora aí perguntou, mas perguntou tudo no escuro, já não está sabendo o que é. Você viu o que é? Ela tem que fazer uma pergunta adequada, o jeito está ali está obscuro, como é que é? Eu não vou raciocinar em cima de hipóteses assim. Hipótese sem pé nem cabeça, não dá, né? Não dá. Tem que trabalhar com isso. Agora, gente, eu não sei se vocês observaram, a taxologia, ninguém falou nisso aqui, eu vou tocar no assunto. Sazonalidade agrícola, o plantio sazonal, as frutas e hortaliças da estação. O antagonismo, sementeira, colheita. Isso aí mexe com você lá, o chefa. SOS. Socorro. A sazonalidade cenográfica, a paisagem sazonal. O antagonismo, verdejância, neve. Isso aí mexe com a turma dos filmes, né? A turma toda que está mexendo com o filme. Sazonalidade comercial, o consumo sazonal, a renovação de estoque, o antagonismo, lançamento, liquidação. Isso é a turma das empresas, isso mexe com vocês aí. A sazonalidade epistemiológica, as doenças sazonais, o antagonismo, dengue e gripe. Entende? É o processo aí dos médicos, a área da saúde. Sazonalidade etológica, o nomadismo sazonal, o antagonismo, migração, hibernação. Sazonalidade gastronômica, a degustação sazonal, o antagonismo, sorvete, fondue. Agora, sazonalidade instrumental, o aparelho de uso sazonal, o antagonismo, condicionador, ventilador, lareira, aquecedor. Sazonalidade laboral, o emprego sazonal, o recrutamento para vagas temporárias, o antagonismo, alta temporada e baixa temporada. Agora, é a alta temporada para mim. Quer dizer, Papai Noel. Eu posso trabalhar como Papai Noel. Dá uma nota nesse período, começa agora, até dia 31, por aí, de dezembro. De modo que a sazonalidade laboral para mim. Agora, sazonalidade sociológica, o evento sazonal, o antagonismo, luau de verão e festival de inverno. Agora é o luau de verão. Não, ele daria um Papai Noel jovem. Eu já sou um Papai Noel errado, é diferente. Agora, a sazonalidade somática, a cobertura somática sazonal, os tecidos sazonais, o antagonismo seda, lã. Agora, por exemplo, é a época da seda, é a época do shortinho, perna de fora. Agora, sazonalidade turística, a demanda turística sazonal, o antagonismo praia, montanha. Sazonalidade vestimentária, o traje sazonal, o antagonismo biquíni, cachecol. Vocês agora estão começando a mexer mais com o biquíni, o cachecol já foi colocado no armário. Fica para alguns meses na frente, não é isso? E outra coisa, guarda tudo bem arrumadinho, depois que lavou, etc. tal, e fica lá.
Agora, do ponto de vista aqui, do cotejo verão e inverno, da tabela. O primeiro que eu vou falar é o verão, o segundo é o inverno. Então, verão, luz, mais ultravioleta. O inverno, lusco-fusco, menos ultravioleta. Agora, por exemplo, tem mais ultravioleta. Então, se a pessoa não tiver cuidado, a pele vai embora, torra tudo. No verão, é o predomínio do sol. No inverno, é o predomínio da lua. No verão, o calor, 30 graus Celsius. No frio, no inverno, 15 graus Celsius. Verão, ar livre. Inverno, indoors, quer dizer, dentro de casa. Verão, dia claro, maior exposição. Inverno, noite escura, maior recolhimento. Verão, menos roupa. Inverno, mais agasalho. Eu já falei aqui que o povo tudo está com menos roupa hoje. Verão, banho frio, maior transpiração. Inverno, banho quente, maior diurese. Quer dizer, a pessoa faz mais xixi no inverno. Agora faz menos. Porque a pessoa tem a transpiração natural, a perspiração também inconsciente, tudo isso. No verão, é o ar-condicionado. No inverno, é o aquecedor, ou seja, a lareira. No verão, é a época da fornalha. O inverno, é a época do frigorífico. Verão, é a somaticidade, metabolismo acelerado. No inverno, é a holossomaticidade. Junta todos os veículos. No verão, é a psicomotricidade. No inverno, a mental somaticidade, que a pessoa pensa mais, que ela está mais recolhida em si mesma. No verão, é a intrafisicalidade. No inverno, é a extrafisicalidade, é uma tendência para mais. No verão, é a extroversão pessoal. No inverno, a introversão pessoal. Às vezes a pessoa não dá para estar conversando com todo mundo, porque está à distância, já não tem tanta reunião do jeito que tinha na época do verão, etc. Agora, no verão, é a época da hipertensão, devido ao maior dinamismo. No inverno, é a época da hipotensão, é o menor dinamismo. No verão, a fenomenalidade. No inverno, a parafenomenalidade. Sr. Valdo, sim, aqui no ar. Nesse item 14, não pode acontecer o contrário? A pessoa que tem hipotensão se sentir melhor, sentir pior no verão? Sei, mas a tendência não é essa. A tendência no verão é a pessoa ter mais hipertensão. Por quê? Ela faz mais exercício. Se ela fica mais quieta, ela tem mais a hipotensão. Eu tenho que falar a base daquilo que ocorre de acordo com o corpo e as intempéries. Mas pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, depende da pessoa. Mas o normal, a regra, o regular, o vulgar, o mais comum, é hipertensão, é lógico. No verão está todo mundo correndo. Hoje eu estava olhando, veja bem, eu contei as mulheres que eu vi enquanto eu estava lá, com uns 20 minutos que eu vi isso lá. Entre 6 e 7 horas da manhã. Você está entendendo? Aí no pôr do sol. Uma porção de mulher, tudo de shortinho. Uma carregando a coisa, outra com a criança, a outra pegando o carro, outra não sei o quê, a outra atravessando a rua, que parecia que ia trabalhar em outro lugar. Mas é que nesse horário a temperatura está mais agradável, né? No meio do dia está mais quente. A pessoa se sente... Você veja bem, mas todo mundo já de short, as pernas de fora. Eu vi uma mulher de calça comprida. Agora os homens, a mesma coisa. Tinha uma porção de calção grande, andando na rua, gente mais jovem, gente de idade, cabeça branca. Agora, tudo isso eu vi aí. Agora, a gente vê, na área que eu estava lá, é gente mais ou menos da classe média para baixo. Não é classe média alta. Tá, eu só agora, queria... os carros que vinham, a mesma coisa. Descia de um carro, por exemplo, para fazer uma entrega, você já sabia. O cara que vai descer está com as pernas também de fora, né? Eu só queria falar o seguinte, que no verão, a minha predisposição, quando faz muito calor, é me sentir com pressão baixa. Aí eu fico mais indisposta. Sei, mas isso é a resposta daquilo que você tem. Mas a tendência das pessoas, de modo geral, não são assim. Isso aí é o seu problema, pessoal. Cada um tem que ver como é que funciona. Agora, o que eu quero é chamar a atenção para a influência da estação do ano. Você está entendendo? Naquilo que a pessoa faz, inclusive naquilo que ela faz do ponto de vista parapsíquico. Isso é muito importante.
Professor, lá na nossa indústria, quando chove, a gente vende lona, material para lona. Quando não chove, aí nós vendemos material para mangueira. Então a agricultura precisa... É lona ou mangueira? O processo lá é esse. É engraçado isso, né? Cada um faz o que pode e está fornecendo. Agora veja, é uma prestação de serviço para a população, tudo correto, muito bom. É por aí. Indústria é isso. Agora, essa parte que eu falei aqui da indústria, você entendeu, né? Está correta aí para vocês, não é isso? É o problema mesmo que existe. E mexe com o processo. Agora, nós temos que ponderar que a vida foi feita com essas estações alteradas para melhorar a evolução da consciência. Isso não é contra nós. Nós temos é que saber conviver com essas alterações, essas realidades. Se isso ocorre, tudo melhora. Esse é o caminho. Não tem outro jeito. Ficou alguma coisa obscura ou mal parada? Como é que nós estamos? Todo mundo está consciente da sazonalidade? Acho que nunca mais vão esquecer o negócio da sazão. Não é isso? Também tudo aí, é o que a gente também toca aqui. Tem algum lugar que a gente está tocando o assunto. Agora, é a cultura da intrafisicologia e os idiotismos culturais sazonais que eu chamo a atenção. Esse é o caminho aqui. Agora, ó, o exemplologia, sazonalidade baixa. A qualidade sazonal dispersada pelas vivências da consciência vulgar. A sazonalidade elevada. A qualidade sazonal aproveitada pelas vivências da consciência lúcida. Então, a consciência vulgar e a consciência lúcida. Eu considero que vocês são lúcidos. Então, todos sabem aproveitar bem as estações do ano. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 108 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online, 42 votos presenciais, 3 votos online. Só lembrar que amanhã não vamos ter recados devido ao sorteio que vai acontecer dos amigos da enciclopédia e também vamos fazer uma apresentação antecipada dos 2 anos do tertuliário. Hoje vamos ter 5 recados. Patrícia e Paula, Conselho dos 500, Cícero, Web Conference, Apex e Balanço Existencial, João Paulo com 5 Baia, Antônio, quinta prova geral da Conscienciologia e Rosemary, aviso de Consnatus. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Pessoal, estamos aqui representando o programa Amigos da Enciclopédia. Lembrando que amanhã, dia 28, domingo, nós teremos então o sorteio do laptop. E vão ser contemplados aí, participar do sorteio, as pessoas que são amigos nos últimos 3 anos, 2008, 9 e 10, e também aqueles que fizeram adesão recentemente. Então amanhã é o sorteio do laptop. Também estamos convidando as pessoas que ainda não participam do programa Amigo da Enciclopédia, e aquelas que tiveram a sua adesão expirada, já venceu o período, para que se tornem amigos da Enciclopédia, façam adesão ao programa, para dar sustentação à produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Pode acessar pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org ou fazer contato aqui na recepção do SAEC no 45 35 25 2652. Tornar-se amigo da enciclopédia. Obrigado. Boa tarde a todos. A comissão do Conselho dos 500 convida todos os conselheiros para a reunião que acontecerá no dia 5 de dezembro, às 15 horas, no Auditório do Discernimento, para deliberar a respeito de 2 pautas principais. Uma é a eleição de 5 novos membros, e a outra é a respeito de um novo sistema de deliberação online que está sendo implementado, e nós queríamos contar com a colaboração de todos. Além disso, temos já algumas questões do plano diretor, que a Paula vai comentar agora a respeito, para serem deliberadas.
O plano diretor será o primeiro ponto de pauta, né, que a gente está colocando para fazer a votação online. Então, se vocês entrarem no site do Conselho dos 500, vocês já vão ver algumas questões a respeito do plano diretor, que ainda não estão fechadas, a gente está lá colocando como questões provisórias, né? Então, se vocês acessarem www.discernimento.org/Conselho dos 500, vocês vão entrar no site, vocês vão ver as questões lá, como, por exemplo, você está de acordo com a criação de uma praça para o Conselho dos 500? Ou você é favorável à criação de um clube da Cognópolis? Então, tem várias questões que foram apontadas durante as oficinas do plano diretor que a gente está formulando para serem votadas online. Certo? Então, repete de novo. Domingo, 5 de dezembro, é o dia do voluntário, às 15 horas, no auditório do Discernimento. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de divulgar a web conference da Apex, que vai ocorrer hoje à tarde, a partir das 15h30, ou seja, daqui a 1 hora. Hoje a web conference vai ter uma entrevista com o casal, né, o Oswaldo e a Liliana Terré. Eles vão falar bastante, comentar sobre a experiência deles de ter vivido, ter convivido em culturas diferentes, em países diferentes, e também com o ensino do idioma, de outro idioma, nesse caso aqui no Brasil. Então a gente teve já uma conversa com eles bastante interessante sobre vários aspectos relacionados, inclusive a proexis e também a paragenética das pessoas que estão em contato com outras culturas. Então, quando se estuda um outro idioma, não é apenas o aspecto da língua somente, mas tem vários outros aspectos aí em conjunto, como todo um processo cultural e também paragenético, as características da pessoa, a relação da pessoa com aquela cultura, com aquele ambiente e tudo mais. Então fica a dica aí para essa web conference, para quem quiser acessar pelo site da Apex, é www.apexinternacional.org. Então é bem indicado para quem tem interesse, né, em outros idiomas, em outras culturas, quem quer ser professor itinerante internacional e quem tem interesse por Apex como um todo. Outro recado que eu gostaria de passar é em relação à semana da Maxi Proexis, que vai ocorrer junto, né, é um evento que ocorre junto, balanço existencial e alguns outros eventos também. Esse evento vai ocorrer de 5 a 13 de março do ano de 2011, tá? Durante aí esse período do carnaval, e vão ser várias atividades. Entre elas vai ter um complementário, um curso também com o professor Mário Oliveira sobre amparadores, além de outras atividades, e o balanço existencial, que contribui para que a pessoa realize um balanço pessoal, encontrando erros, conquistas e omissões. E a partir daí fazer um replanejamento, então, da sua própria Proex. Então fica o convite, mais informações na recepção do CEEC. Boa tarde. Eu ia falar em nome da Consus a respeito do curso Consim Cobaia, que agora está sendo ministrado mensalmente. O próximo, e o primeiro, né, na verdade, vai ser no dia 4 de dezembro, no próximo sábado. A gente percebe que tem muita gente dentro da CCCI que nunca fez e nunca viu ser realizada a técnica da Consim Cobaia voluntária. Então a gente quer deixar essa técnica mais acessível. Todos os meses nós vamos realizar o curso. Eles são apenas, vão ser apenas com 3 Consims Cobaias, são 10 vagas, 3 sorteios. Então a gente quer deixar isso mais disponível. Você não precisa ter respondido o conscienciograma inteiro para participar da técnica. Basta uma folha de avaliação, que vai ser a folha de avaliação que a própria pessoa escolhe. E a gente vai dar todas as instruções, toda a ajuda para a pessoa responder no mesmo dia, e nesse mesmo dia, participando da técnica, já vai ter as heterocríticas, e a própria pessoa dá o tom disso. A própria pessoa vai dizer até onde ela quer, onde vai aprofundar aquele assunto. Então, fica o convite, o preço é bem acessível, R$ 60, e o primeiro é agora, no dia 4 de dezembro, próximo sábado. Mais informações na recepção do CIAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome do CIAEC e do Tertuliário, nós queremos lembrar a realização da 5ª Prova Geral de Conscienciologia,
que vai estar ocorrendo daqui a 15 dias, dia 12 de dezembro de 2010. É uma oportunidade muito boa para a gente aprofundar o conhecimento sobre a Conscienciologia. A gente tem a oportunidade de confirmar aquilo que a gente sabe nas questões que acertamos, e as questões que a gente erra, a gente não tende a não esquecer mais. Então, é uma oportunidade privilegiada de estar estudando. A gente está interagindo aí com outras unidades, né? Já estão confirmados aí a realização da prova da Conscienciologia em Porto Velho, em Fortaleza e em São Paulo. Então a gente quer lembrar aqueles que estão à distância, que têm interesse, até dia 30 a gente está aberto aí para interagir. A gente precisa da lista de pelo menos 10 pessoas interessadas, do endereço, do CEP e do monitor, que vai ser o responsável lá por receber essas provas e devolver as provas aqui para correção. Então, quem tiver interesse, por favor, entrar em contato. E para confirmar aqui no CAE que a gente tem a lista de prova aqui na recepção do Tertuliário, já estão aí mais de 45 pessoas inscritas. Então, a gente está aguardando aí os interessados. Obrigado. Boa tarde a todos. A Consnato convida para o Bazar Culinário da Consnatos, que será amanhã, dia 28 de novembro, a partir das 15 horas, na Lanchonete do Discernimento. Maiores informações vocês poderão obter com a Marta Sperling da Consnato. Muito obrigada. O verbete eleito para amanhã é autorrestauração imediata, especialidade autodisciplinologia. Obrigada e boa tarde a todos.